Bombardeio Hospital de Gaza deixa 500 mortos, dizem autoridades da faixa de Gaza. Israel culpa Jihad Islâmica. O hospital atingido atendia centenas de pacientes e também servia de abrigo para civis, segundo o governo palestino. Ordem israelense para a retirada de civis do norte da Gaza pode configurar crime internacional, diz a ONU. O primeiro-ministro israelense se pronunciou e disse que o ataque ao hospital em Gaza foi obra de terroristas bárbaros. O líder do Hamas condenou o bombardeio a um hospital da cidade de Gaza e disse que os Estados Unidos têm responsabilidade pelo ataque por acobertar as agressões de Israel. Quem comanda o Hamas desde 2017 vive atualmente no Catar e é um dos principais alvos do exército israelense. O Irã classificou o bombardeio de Israel a um hospital na cidade de Gaza de um crime de guerra selvagem, segundo a agência de notícias estatal iraniana. Os governos do Egito e do Catar também condenaram o ataque. O presidente da Autoridade Nacional Palestina deu luto oficial de 3 dias nos territórios palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, por conta das mortes no hospital de Gaza bombardeado por Israel. O porta-voz chamou o ataque de um genocídio e uma catástrofe humanitária. يا الله يا الله مش يا رب يا رب Relatora Elisiane Gama pede indiciamento de Bolsonaro por atos de 8 de janeiro. Foram 4 meses de CPMI, 20 depoimentos e 957 documentos obtidos pela comissão. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, em seu parecer final sobre a investigação de invasão e depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. O relatório tem 1.333 páginas. Elisiane começou a leitura dizendo que tinha um nome em evidência: Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, todos do Código Penal por condutas dolosas. No total, são mais de 50 pessoas. Foi uma mobilização coordenada. Houve método na invasão. Autoridades protegeram os manifestantes. O 8 de janeiro não foi ordeiro e pacífico. Proposta não era ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, defecaram e urinaram na sede dos 3 poderes. Foi uma tentativa propositada de golpe de Estado, provocar o caos e até mesmo, se necessário, uma guerra civil, disse a relatora no começo da leitura. Foram 4 meses de CPMI, 20 depoimentos e 957 documentos obtidos pela comissão. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5.000 vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões.
O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico, que degenerou em violência, o tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO, sob a liderança das Forças Armadas, para impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Oposição pede indiciamento de Lula, Flávio Dino e G. Dias em relatório paralelo. Parlamentares da oposição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de 8 de janeiro, pediram, em relatório paralelo apresentado à comissão, o indiciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pelos crimes de deterioração de patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. No entendimento da bancada, Lula foi omisso diante das invasões aos prédios públicos. O documento diz que, como amigo íntimo do ex-ministro-chefe do GSI, estando exercendo pela terceira vez a presidência da República, não é razoável pensar que ele tinha sido induzido a erro ou agido por engano. Ao contrário,
Trata-se de omissão deliberada. Na Polícia Federal, contudo, não há nenhuma suspeita contra Lula sendo investigado até o momento. Ao contrário, essas apurações policiais têm fechado o cerco contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que defendiam um golpe de Estado. Além de pedir o indiciamento de Lula e dizer que o governo do petista instrumentalizou o 8 de janeiro, o texto ainda traz um retrospecto do processo no Supremo Tribunal Federal, que resultou na soltura do presidente da prisão e aponta esse fato como uma mola propulsora de protestos e manifestações sociais por quebrar a confiança nas instituições públicas. Os autores também dizem que o governo Lula foi leniente com as manifestações para poder obter lucros políticos com isso. O conjunto de todos esses elementos não deixam dúvidas de que o presidente da República, Lula, já sabendo da possibilidade de depredação, resolveu viajar para a cidade de Araraquara sob a falsa justificativa de que iria acompanhar uma enchente que já vinha ocorrendo há mais de 20 dias. Tudo indica que essa omissão deliberada teve como propósito a colheita de frutos políticos em decorrência dos ataques e também com a criminalização do grupo opositor, que sempre promovia manifestações legítimas, pacíficas e ordeiras. Concluindo, a leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Dessa maneira, resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 98. Além disso, de acordo com tudo até aqui relatado, o caso envolvendo a negativa e o extravio das imagens também permite concluir por seu indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Por fim, fundamental ressaltar que, embora a compreensão desse voto em separado seja a de que os atos e omissões relativos ao 8 de janeiro não abrem margem para incidência dos crimes previstos nos artigos 359L e 359M, ambos do Código Penal, é necessária a isonomia de tratamento. De modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim sendo, também deve responder por abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, uma vez que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Como não existe na história da humanidade golpe de Estado sem armas, e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados por Lula, já haviam sido nomeados por Jair Bolsonaro, ainda durante a transição dos governos, em dezembro de 22, numa comprovação evidente de que nunca houve intenção do uso da força para a tomada de poder, a responsabilidade de evitar que houvesse o 8 de janeiro era exclusivamente de Lula e seu governo. Estados Unidos colocaram 2.000 soldados em alerta de prontidão para lutar no Oriente Médio. Após anunciar apoio a Israel e fornecer porta-aviões para o leste do Mediterrâneo. Para demonstrar isso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos ordenou a preparação de 2.000 soldados
e várias unidades com capacidade para uma rápida mobilização no Oriente Médio, caso seja necessário, segundo informou o Pentágono em um comunicado. Nenhuma decisão foi tomada sobre mobilização de forças neste momento, esclareceu o comunicado. Além disso, aprovou a prorrogação da permanência na área do grupo de ataque do porta-aviões dentro da 6ª Frota Operacional das Forças Navais dos Estados Unidos. Esse grupo de ataque estava no final do seu destacamento de 6 meses e o Pentágono decidiu prolongar sua estadia. O anúncio acontece poucas horas antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajar a Israel para mostrar o apoio americano ao país e também visitar a Jordânia para se reunir com líderes árabes e negociar a abertura de um corredor humanitário. Em uma entrevista coletiva, o secretário de Estado americano informou que Biden viajará a Israel para saber em primeira mão o que o país precisa para defender o seu povo. Biden também expressará a solidariedade dos Estados Unidos e seu forte compromisso com a segurança do país após os ataques do Hamas, que levaram à declaração de guerra. O líder norte-americano terá a missão de evitar que a escalada da guerra na faixa de Gaza se alastre e gere um conflito mais amplo no Oriente Médio. Logo após esse anúncio, o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca detalhou que Biden se reunirá com o primeiro-ministro israelense e outros responsáveis do seu governo em uma viagem que terá os parâmetros de medidas de segurança adequados. O conflito no Oriente Médio, que acontece desde o dia 7 de outubro, já deixou mais de 4.400 mortos, sendo 3.000 em Gaza e 1.400 em Israel, além de 199 sequestrados pelo Hamas e mais de 1 milhão de deslocados internos. We not only reject terrorism, but it goes beyond that. It goes beyond rejecting terrorism. You know, I spoke with Prime Minister Netanyahu for I don't know how many times, but this morning. And already we're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. We want to make it real clear. We're working on every aspect of the hostage crisis in Israel, including deploying experts to advise and assist with recovery efforts. Now, the press is going to shout to me, and many of you are, that, you know, what are you doing to get these folks home? If I told you, I wouldn't be able to get them home. Folks, there's a lot we're doing. I have not given up hope on bringing these folks home. But the idea that I'm going to stand here before you and tell you what I'm doing is bizarre. So I hope you understand how bizarre I think it would be to try to answer that question. In the days ahead, we're going to continue to work closely with our partners in Israel and around the world to ensure Israel has what it needs to defend its citizens, its cities, and to respond to these attacks. As I said yesterday, my commitment to Israel's security and the safety of the Jewish people is unshakable. The United States has Israel's back, and I have yours as well. Brasileiros em Gaza recebem ajuda do governo enquanto aguardam a abertura da fronteira com o Egito. Garrafas de água e alimentação foram fornecidas pelas autoridades do Itamaraty, que acompanha a situação dos refugiados da guerra. O governo federal tem prestado assistência e dado proteção aos brasileiros que ainda aguardam liberação para atravessar a fronteira do Egito com a faixa de Gaza e serem resgatados. Garrafas de água e alimentação foram fornecidas pelo governo, que acompanha a situação dos refugiados. Cerca de 95% da população de Gaza não tem água potável disponível, devido à extração excessiva do aquífero costeiro e à infiltração pela água do mar e esgotos,
a água da torneira é salgada, poluída e imprópria para beber. O bloqueio das fronteiras e os bombardeios frequentes em Gaza, nesse período, ampliam os problemas de abastecimento de água e também de energia. A situação de conflito encarece os valores de todo tipo de alimentação ainda disponível em mercados. De acordo com um alerta feito pelo porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, estabelecimentos comerciais da faixa de Gaza têm comida para mais 4 ou 5 dias apenas, o que torna a atuação das autoridades brasileiras essencial na garantia de que todos sejam devidamente repatriados com saúde e segurança. O que estamos implementando é a proteção de nacionais brasileiros no exterior. Isso se desdobra em duas vertentes. Primeiro, proteção para que sejam retirados da zona de conflito. A segunda, é proteger os brasileiros da crise humanitária que está assolando Gaza. Temos um canal direto de diálogo com eles. Percebemos que estava começando a faltar água e ia faltar alimento. Enviamos recursos e eles conseguiram comprar água, alimentos e também remédios. Isso nos dá mais tempo e tranquilidade até que seja aberta a fronteira e eles possam sair. O responsável pelo escritório da representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, em declaração divulgada pelo Palácio do Planalto, paralelamente a esses esforços, o governo federal também enviou uma aeronave, KC-30 da Força Aérea Brasileira, que desembarcou em Roma nesta terça-feira com 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos de saúde, suficientes para atender até 3.000 pessoas ao longo de um mês. Os itens se somaram a outros 5 purificadores transportados pela aeronave Embraer 190 da Presidência da República, que está na capital italiana. Em conjunto, os 40 purificadores têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia. Tanto os purificadores quanto os kits com medicamentos seguirão para o Egito na aeronave que levará os insumos humanitários e fará o resgate dos brasileiros que estão em Gaza. Conforme informações do Ministério da Saúde, cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Ao todo, são 48 itens em cada kit, somando 267 quilos de materiais. Eles são preparados para atender a população em situação de emergência em saúde pública. Depois de tempo, a gente estava sem água para beber. Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, equipe da embaixada que conseguimos mandar para nós alimentação, comida, bastante água, dá para bastante dias. Então agradeço muito por essa comida e alimentação. A gente estava louco para beber água boa. Oi gente, tudo bem? Oi Brasil! A gente queria agradecer muito o povo brasileiro, todos que estão nos acompanhando pelas redes, pelo jornal, pelas notícias, pela internet. Obrigada a todos por estar conosco. A gente queria agradecer também à Embaixada Brasileira aqui em Palestina. Queremos agradecer... Sim, também à Embaixada Pública do Brasil. Queremos agradecer a Sophie, a senhora Sophie e a senhora Laila por estar nos ajudando em tudo. Estamos conseguindo comprar comida, alimentação, água e tudo, remédios, estamos conseguindo comprar tudo. E muito obrigada, gente, de verdade. Muito obrigado, Sophie.